Olá meus irmãos e irmãs, eu sou Elier Morrônia e você está no canal que te levará além do véu. Eu não falarei de outro evangelho, eu falarei do mesmo evangelho, só que analisado por outra ótica, a ótica dos seres celestiais. Pode até ser que essa informação não lhe convenha, mas como tudo lhe é permitido, você agora fará uma escolha. Você pode assistir esse vídeo até o final e colocá-lo à prova pelo Espírito da Verdade que habita em você, ou você pode considerar esse vídeo anátema, fechá-lo e continuar sendo feliz. Há muito tempo nos é apresentada uma história muito da mal contada sobre aqueles que são conhecidos como os primeiros seres humanos da Terra. A história de Adão e Eva, narrada pela Bíblia, conta que antes deles não existia ninguém na Terra e que eles foram os primeiros humanos a habitar o nosso planeta e que deles todos nós originamos. Temos fósseis humanos datados de 3 milhões de anos atrás, como por exemplo o fóssil da Lucy, que é o mais famoso e é datado de 3,2 milhões de anos. Então definitivamente não seria possível que eles fossem os primeiros. Não há lógica nisso, e nesse vídeo você entenderá por quê. A Bíblia nos informa que enquanto Adão dormia, lhe foi retirada uma costela da qual foi criada Eva. E quando ele acordou, ficou muito feliz, porque tinha quem lhe fizesse companhia. Daí, Deus permitiu que o casal comesse de todas as frutas do paraíso, menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam. Mas foi então que veio o diabo dentro da cobrinha falante e persuadiu Eva a comer do fruto proibido, lhe afirmando que nada aconteceria com eles, que aquilo tudo era uma grande informação alterada de Deus. Foi então que Eva, em um ato de extrema inocência, comeu da frutinha e sua mente se abriu para o mundo da safadeza. Não satisfeita, ela foi lá e deu a frutinha para Adão também comer. E ele, de inocente, acabou comendo a frutinha que sua amada lhe trouxe com tanto carinho. Só que ao comer, ele percebeu que tinha e que Eva tinha. E os dois correram de vergonha para trás de uma moita de mato. Logo depois chegou o mocinho da história perguntando onde é que eles estavam. E logo depois que o casalzinho se apresentou, Deus cortou o Bolsa Família deles e botou os dois para trabalhar. E a cobrinha falante foi amaldiçoada, perdeu as perninhas e começou a rastejar por ter falado a verdade. Essa foi a versão conto de fadas da história de Adão e Eva. Agora eu vou contar a história de Adão e Eva conforme está no livro de Urântia, que é o relato fiel da nossa história contado pelos seres celestiais que estavam lá durante os acontecimentos. Aí você vai poder comparar e ver qual das histórias tem mais coerência científica, social, geográfica e histórica. Quando a raça chega a um patamar onde já conseguem viver em uma sociedade organizada, é enviado um casal de filhos materiais para ajudar na evolução dessa raça, tanto biológica como científica, social e religiosa. Esses filhos materiais são conhecidos como Adãos e Evas. Decidido que o planeta já tem a necessidade de ter um casal de filhos materiais, começa a fase da escolha do local para se criar o Jardim do Éden. Dentre 3 opções, existiam 2 que eram bem favoráveis para a implantação do jardim. Um que era entre os rios Tigres e Eufrates, e a outra era uma península que interligava a ilha de Chipre e a Turquia. A península foi escolhida e ali foi construído o primeiro jardim. Após construir o jardim, os administradores aguardavam ansiosamente a chegada de Adão e Eva. Até que um dia, sem qualquer aviso prévio, Adão e Eva apareceram no Éden e em 6 dias fizeram a inspeção do local, aprovando a sua nova morada. A missão de Adão e Eva era simples. Eles ajudariam o desenvolvimento da humanidade, acrescentando conhecimentos celestiais sobre ciência, educação, política, direitos humanos, saneamento básico, arte e muitos outros conhecimentos, além de mesclar o seu DNA com o DNA dos humanos, para que também houvesse um crescimento fisiológico neles. Mas a regra do jogo era clara. A descendência de Adão e Eva só poderia misturar a genética deles com outros povos quando os seus descendentes chegassem a 1 milhão de pessoas. Ou seja, enquanto não tivesse 1 milhão de descendentes, eles teriam que se multiplicar entre si. E isso não era nenhum problema.
porque o povo adâmico tinha uma genética celestial, diferente da nossa genética humana. Aí é que entra na história aquele que poderíamos dizer que é o verdadeiro diabo da Terra. E o seu nome era Caligástia, o príncipe planetário que foi designado para ajudar na organização evolutiva de nosso planeta, mas que infelizmente veio a fazer parte da rebelião de Lúcifer. Caligástia queria acelerar o desenvolvimento evolutivo da raça humana e sabia que para isso acontecer teria que mesclar o DNA do povo adâmico com os demais povos. Por isso, frequentemente ia ao jardim tentar persuadir Adão e Eva para que eles pegassem um atalho para a evolução das raças. Mas antes de Adão e Eva vir para Urântia, eles já sabiam que o planeta estava sob os cuidados de um príncipe planetário que tinha aceitado a rebelião de Lúcifer como seu novo plano de governo. E por isso Adão não se curvou perante o papinho mole de Caligástia. Então Caligástia desistiu de persuadir Adão e partiu para o plano B, persuadir Eva. Foi aí que ele sutilmente influenciou Serapatátia, o líder de uma colônia de descendentes de Nod que ficava próximo do jardim. Agora, você observou que eu falei descendentes de Nod? Nod, correto? Então guarde bem essa palavra. Antes de vir para Urântia, os Melquisedeques fizeram um alerta especial a Eva, pois a mulher tem a tendência de buscar resultados imediatos, mais do que planejar antes para conseguir resultados a longo prazo. Então aconselharam para que ela não se afastasse do seu marido, ou seja, que não tentasse nenhum método secreto sem o consentimento dele. E assim ela fez durante 100 anos. Só que ela não percebeu perigo algum nas longas conversas que ela mantinha em reservado com Serapatátia. E foi aí que ela caiu. Serapatátia era um grande líder e de fato sempre foi honesto e sincero com Adão. Porém ele nunca poderia imaginar que estava sendo usado por Caligástia. Foi aí que, em mais uma de suas conversas com Eva, ele mostrou como seria importante que os descendentes de Nod, que era na atualidade a raça de maior progresso e cooperação, tivessem um líder nascido deles, com descendência parcial adâmica e nodita. Isso estreitaria ainda mais os laços de amizade entre os dois grandes povos. Vale lembrar que Serapatátia era de todo honesto ao plano de evolução adâmico, e em momento algum ele percebeu que estava fazendo o joguinho de Caligástia. Mas Caligástia pegou Serapatátia no seu maior defeito, a impaciência. Serapatátia sabia que o plano de Adão demoraria centenas de anos, mas ele queria ver um resultado ainda em vida. Foi então que, depois de 5 anos amadurecendo a ideia, Eva finalmente consentiu um encontro secreto com Cano, a mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha de Noditas. E numa bela tarde de outubro, Eva se afastou de sua casa para ter um encontro com o belo e entusiasmado Cano. Um magnífico espécime com físico e intelecto destacado. Cano também acreditava na honestidade do plano de Serapatátia, até porque a poligamia já era uma prática comum fora do jardim. Influenciada pelos elogios, pelo entusiasmo e uma grande persuasão pessoal, Eva então consentiu em acrescentar o seu pequeno esquema de salvação do mundo ao invés de continuar o plano divino original. E antes que ela compreendesse realmente o que estava acontecendo, o passo fatal já tinha sido dado. Estava feito e Eva ficou grávida. Quem era o filho? Já te conto. A vida celestial do planeta ficou em grande tumulto e Adão sentiu essa mudança e chamou Eva para conversarem a sós. Foi quando ela finalmente lhe contou tudo o que havia acontecido. No momento em que eles tinham essa conversa, Solônia, o serafim-chefe da 5ª Ordem de Anjos, anunciou que eles haviam transgredido o pacto do jardim, que eles haviam desobedecido às instruções dos Melquisedeques e que eles haviam cometido uma falta na execução dos seus juramentos de fidelidade ao soberano do universo. Traduzindo, eles se ferraram e ferraram com a gente. De certa forma, a Bíblia não estava errada em relação da escolha de Eva entre o bem e o mal.
No caso, o bem seria o cumprimento dos planos divinos, e o mal seria a transgressão deliberada da vontade divina. Adão sabia que essa falha de Eva poderia separar o casal definitivamente. Então foi até Laota, uma nodita que coordenava as escolas do jardim, e cometeu a mesma loucura que Eva. Porém, vale lembrar que Adão não foi seduzido. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e, por amor, decidiu compartilhar do mesmo destino que a sua amada. De fato, existia a árvore da vida, mas o fruto era um alimento especial para pessoas que tinham corpos supra-humanos, ou seja, essas pessoas supra-humanas se alimentavam da comida urantiana, mas precisavam de uma comida celestial para se manterem eternos. Toda vez que Adão e Eva iam comer a fruta da árvore da vida, o arcanjo guardião sempre avisava para não caírem na conversa de Caligástia e misturar o bem com o mal. Porque o dia que eles misturassem o bem com o mal, certamente eles... E se você percebeu, na versão da história contada pela Bíblia, as palavras de Deus avisando que eles, caso comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, nada mais era que a voz do arcanjo guardião. O problema é que as gerações seguintes criaram o hábito de atribuir a Deus qualquer acontecimento extraordinário e inusitado, sendo ele natural ou espiritual. Assim que os filhos e os demais descendentes de Adão e Eva descobriram o que tinha acontecido a Eva, eles declararam guerra à colônia de descendentes de Nod, que ficava próxima ao jardim. Eles saíram enfurecidos e mataram todos da colônia, homens, mulheres e crianças, inclusive Cano, pai da criança que Eva esperava, que era ninguém menos que Caim. Serapatate, arrependido, rio, mas o problema maior foi quando a nação nodita, que ficava mais ao norte, descobriu o que o povo do jardim fez com sua pequena colônia. Eles organizaram um grande exército para vingar a morte dos seus amigos, e quando Adão soube que eles iniciaram a marcha para atacar o Éden, correu para se aconselhar com os Melquisedeques, que já haviam retornado para administrarem o planeta. Mas eles se recusaram em lhe dar qualquer tipo de conselho. Então, Adão, que era completamente contra guerras, resolveu deixar o primeiro jardim para os noditas e foi em direção ao local onde na Bíblia foi notificado como o principal jardim do Éden. No terceiro dia de caminhada, a caravana foi interrompida pela chegada dos transportes seráficos vindo de Jerusalém e foram informados que todos os filhos menores de 20 anos deveriam subir nos transportes seráficos para continuar suas vidas em Jerusalém. E os demais, que tinham mais de 20 anos, que era a idade de escolha, poderiam escolher entre ir para Jerusalém ou ficar com seus pais. Apenas 1/3 escolheram ficar com seus pais. Logo em seguida apareceu Gabriel, o braço direito de Jesus na administração do nosso universo, e anunciou o veredito com relação à falta de Adão e Eva, informando que eles foram absolvidos de qualquer acusação de rebelião contra o governo do universo, mas que eles foram julgados em falta por violarem o pacto da sua missão de confiança como governante deste mundo habitado. E como punição se tornaram mortais do reino, tendo que viver daquele dia em diante como homem e mulher de Urântia, encarando o futuro das raças do mundo como seu próprio futuro, e desse dia em diante eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. De certa forma, Caligástia obteve êxito em seu plano, pois tanto Caim, que era filho de Eva com Cano, e Sansa, que era filha de Laota com Adão, se tornaram grandes líderes. Sansa cresceu e se casou com um grande líder de um povo ao norte do segundo Éden, e contribuiu muito com o desenvolvimento biológico desse povo. Essa combinação do DNA celestial com o DNA humano recentemente foi confirmada pela ciência. Estudiosos da Universidade de Chicago encontraram um gene Neandertal que fez com que o nosso cérebro fosse aprimorado. Eles disseram que há 37 mil anos essa versão não estava presente no material genético dos humanos modernos. A partir daí, ele teria se espalhado rapidamente, aparentemente por conferir uma vantagem para a sobrevivência. Agora,
O que aconteceu com Caim? A caravana levou um pouco mais de um ano até chegar no local do segundo Éden, e Caim nasceu durante a peregrinação. Cerca de 2 anos depois do nascimento de Caim, nasceu Abel, o primeiro filho de Adão e Eva a nascer no segundo Éden. Quando Abel chegou aos 12 anos, escolheu ser pastor, e Caim já havia escolhido ser agricultor. Os dois garotos nunca se deram muito bem, e essa questão dos sacrifícios contribuiu mais ainda para que crescesse um grande ódio entre os dois. Abel sabia que Adão não era o pai de Caim, e nunca deixava, presta bem atenção, Abel nunca deixava Caim se esquecer disso. Os rapazes tinham respectivamente 18 e 20 anos quando a tensão entre eles foi finalmente resolvida. Um dia, os sarcasmos de Abel enfureceram tanto seu irmão que Caim acabou com ele. E por final das contas, Abel não era aquele santinho que todos pensavam, e de tanto fazer bullying com seu irmão, acabou comendo capim pela raiz. Adão e Eva só souberam da morte de Abel quando o rebanho chegou em casa trazido pelos cães e sem o pastor. Caim decidiu sair do segundo Éden, e Adão e Eva o encorajaram nessa decisão. A vida de Caim no segundo jardim não foi exatamente feliz, porque, infelizmente, ele acabou se tornando o símbolo da falta de Adão e Eva. O medo e o remorso o levaram ao arrependimento. Caim nunca havia sido habitado por um ajustador. Sempre desafiou a disciplina da família e sempre tratava a religião de Adão com desdém, mas chegou até Eva e pediu a ajuda espiritual e os seus conselhos. E quando ele buscou honestamente a assistência divina, um ajustador veio e residiu nele. E então Caim partiu para a terra de Nod, que ficava a leste do segundo Éden. Ele tinha um certo medo de sair do jardim por causa da rivalidade que os descendentes de Adão tinham com os descendentes de Nod. Mas afinal, o que é esse tal de Nod? E se você gostou desse resumo da história, vai gostar ainda mais lendo ela por completo. E você também pode ajudar na propagação do livro de Urântia clicando aqui embaixo no botão gostei. Com essa sua pequena colaboração, o nosso canal cresce e, consecutivamente, a mensagem do livro de Urântia chega a mais pessoas no nosso Brasil. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo.